Atos 1:8. Fala assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Essa era a promessa que o Senhor tinha, que eles receberiam o poder para serem testemunhas. E o Senhor fala que eles receberiam isso. O Senhor agora libera primeiro a promessa, que eles receberiam. Essa é a palavra de Deus, a promessa do Senhor. Versículo de número 9. Dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Mas eles, com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco puseram-se ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá do mesmo, de modo como o viste subir. Eu quero falar sobre o que nós vamos fazer enquanto nós esperamos a promessa de Deus. Nós cremos que Deus ele vai enviar para nós esse avivamento, esse grande mover que nós já temos começado a experimentar, mas que nós cremos que nós receberemos uma porção recalcada, sacudida e transbordante. Nós cremos que nós experimentaremos ainda de um avivamento ainda muito maior. Nós cremos que nós veremos um avivamento ainda muito maior. E o que nós vamos fazer enquanto nós ficamos esperando isso acontecer? Porque o Senhor Jesus foi lá e deu uma palavra aos seus discípulos. Falou: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ali, somente a palavra foi liberada. Somente a promessa foi liberada. E aí, o que nós faz então? Vamos jogar dominó na praça enquanto não acontece? Vamos jogar um truco enquanto não se realizou? Vamos dar umas voltas lá na praia, dar uma nadada, esperando chegar esse momento que o Senhor falou? Esperar acontecer a promessa que o Senhor nos deu? O que os discípulos fizeram enquanto eles esperavam a promessa? Versículo de número 12. Diz assim: então eles voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade como uma jornada de um sábado. Se é uma jornada de um sábado, significa que eles andaram uma quantidade pequena, não foi uma quantidade grande. Porque no sábado, eles, pelo costume da lei, eles não andavam grandes distâncias, era uma distância muito pequena. Versículo de número 13. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Primeiro, os discípulos retornam a Jerusalém, se encontram no cenáculo, se reúnem, e o que eles vão fazer enquanto esperam? Eles vão perseverar em oração. Primeiro, enquanto eles esperam, a palavra perseverar, ela é muito importante nesse texto. Porque eles não só se reuniram para orar, mas eles perseveravam em oração. A perseverança na oração, ela é muito importante, principalmente enquanto se espera. A perseverança, ela se faz necessária enquanto eu espero. Porque os discípulos, eles poderiam ter se reunido e falou: pronto, vamos orar. Vamos orar porque Deus prometeu que derramaria sobre nós do seu Espírito. Vamos orar aqui. E se a gente orar, o Espírito vai descer e o negócio vai acontecer.
E eles fizeram o quê? Foram orar. E foi nessa hora que o Espírito foi derramado? Não foi. Mas então eles, como a gente leu no versículo de número 14, todos eles perseveravam unânimes. Então, eles oravam e permaneciam em oração. Para quê? Para que eles pudessem ver a promessa de Deus se realizando. Se nós, irmãos, queremos ver a promessa de Deus sendo realizada, o que nós temos que fazer primeiro é o quê? Perseverar em oração. A palavra já nos foi liberada. Isso não é no meu coração, no coração da minha esposa, no coração do pastor Cis. Isso já vem no coração, no nosso coração, essa chama, há muito tempo, que nós experimentaremos grandes coisas. Não é à toa que esse ano o nosso tema tem sido maiores coisas veremos. É isso que nós cremos, que maiores coisas nós veremos esse ano. Agora, enquanto isso não acontece, enquanto isso não se realiza, enquanto a promessa não se concretiza, enquanto a promessa não se materializa, o que eu faço? Eu persevero em oração. Porque os discípulos, como eu disse, eles oraram, se reuniram em oração. O Espírito Santo não desceu ali. Você podia falar, poxa, acho que Jesus aí falou que ia vir, mas ele foi embora. Será que vai mesmo acontecer? Será que esse avivamento realmente vai chegar? Ou melhor, os discípulos dizendo, né? Será que realmente o Espírito vai descer sobre nós? A nossa sim. Será que realmente o avivamento realmente chegará? Será que o avivamento realmente descerá sobre nós? Será que realmente nós experimentaremos grandes coisas? Por isso que a perseverança, ela é tão importante. De eu orar aqui hoje, eu já começo a ver um foco do mover. Eu já começo a ver o foco do avivamento. Mas eu sei que ainda tem mais. Se eu sei que ainda tem mais, eu vou continuar orando. Porque eu creio que enquanto os discípulos estavam orando, eles podiam sentir a presença de Deus. Será que é isso aqui que o Senhor está falando, de descer o Espírito? Será que é isso aqui que Ele está falando que ia ser o que nós íamos receber? Será que é isso aqui? Mas eles sabiam que ainda era muito mais do que aquilo. Que eles receberiam uma porção muito maior do que aquelas porções que eles recebiam enquanto eles estavam orando. Nós veremos e receberemos um grande mover. Então o que nós vamos fazer? Vamos continuar perseverando. Agora diz que eles perseveravam. De que forma que era a perseverança deles, irmãos? Perseveravam unânimes em oração. O que seria esse unânime? Essa oração unânime é uma oração, primeiro, una, onde todos oram pelo mesmo propósito. Uma oração unânime é aquela oração única, una, na mesma direção. Então eles perseveravam, amém, em oração, amém, mas não é, eles perseveravam unânimes em oração. Qual era a oração deles? Nós vamos receber o poder. Nós vamos orar pedindo para que o Espírito Santo se derrame sobre nós. Essa era a oração deles. Mas recebereis poder. Então vamos orar juntos aqui. Vamos perseverar. Vamos perseverar unânimes. Na mesma oração, una, para que nós venhamos receber aquilo que nos foi prometido. Por isso que eles permanecem na mesma oração. Nós receberemos poder. A nossa oração tem que ser essa, irmãos. Cremos que nós vamos receber um avivamento. Amém. Nós cremos que nós veremos um grande mover de Deus. Amém. Nós cremos que há mais de Deus para ser derramado sobre as nossas vidas. Amém. Então a nossa oração precisa ser una. Todos nós clamando pelo mesmo propósito. Senhor, derrame sobre nós isso.
derrame sobre nós esse avivamento. Senhor, derrame sobre nós esse mover. Nós queremos experimentar de algo mais. Nós queremos ver o teu mover de uma forma mais poderosa. Essa promessa que o Senhor já colocou no nosso coração, nós queremos ter essa promessa. Queremos desfrutar dessa promessa. Então, além de ser uma oração una, é uma oração em concordância. Unanimidade fala disso. Então, nós vamos fazer uma votação aqui. Quem vai ser o próximo presidente do Brasil? O Adriano ou o Everton? Para que a votação seja unânime, não estamos falando de maioria, nós estamos falando de unanimidade. Todo mundo precisa votar ou no Adriano, ou todo mundo precisa votar no Everton. A maioria votou no Adriano, mas alguns votaram no Everton. A oração foi unânime? Ou melhor, a votação foi unânime? Não. A maioria foi para o Adriano, mas teve uma minoria que ainda foi para o Everton. Unanimidade fala de um mesmo pensamento enquanto nós oramos. A nossa oração, para ser unânime, ela precisa ser uma oração em concordância. Todos nós orando pelo mesmo propósito. Todos nós orando na mesma direção. Unanimemente, todos. Isso vai chegar, irmão. Vocês creem nisso aí? Todo mundo orando no mesmo propósito, na mesma direção. Isso, irmãos, é a unidade. Isso é juntar esse rebanho todo para que todo o rebanho tenha a mesma direção, a mesma visão, assim como nós ministramos na quarta-feira. Uma outra coisa, para que a oração fosse, para que eles permanecessem, perseverassem numa oração unânime, primeiro eles estavam todos reunidos. Então, não dá para eu falar assim para você, estamos juntos, no mesmo propósito, na mesma visão, mas cada um para um lado. Se nós estamos unânimes, nós estamos juntos. Nós permanecemos juntos, na mesma direção. Amanhã nós vamos ter esse louvorzão que nós vamos fazer aqui na igreja, adorar o Senhor, vamos compartilhar da palavra de Deus. Estar todos na mesma visão, unanimemente, é estar todos juntos, reunidos para o mesmo propósito. Falando, Senhor, nós cremos que nós vamos experimentar dessas grandes coisas. Nós estaremos orando aqui nessa direção e falar, Senhor, cremos que o Senhor juntará cada vez mais o seu rebanho e derramará sobre nós esse grande mover. Mas para isso nós temos que estar juntos, reunidos. Aí aqui você pode alterar os nomes, né? Já não seria mais Pedro, João, Tiago, seria Bruno, Davi, Raul, Joyce, Lídia, Adriano, eu não, né? Rafael, Aline. Estar todos juntos. E uma outra coisa, agora a gente vai lá em Mateus 18. Mateus, como diriam os pernambucanos, Mateus 18. Versículo 18. Obviamente que os irmãos sabem que a oração deles, que foi uma oração que eles perseveraram unânimes, foi uma oração que foi respondida, amém? Amanhã acho que a Aline vai falar, né? Minha esposa vai falar um pouco da parte da oração respondida, no caso, né? Aí eles tiveram a sua oração respondida, que esse é o propósito. Quando nós nos juntamos, nós também queremos ver a nossa oração respondida, obviamente. E quando isso acontece? Mateus 18 diz assim: em verdade eu vos digo, tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido... Acho que eu me perdi aqui.
Tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Em verdade vos digo, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Que a nossa oração, sim, venha a ser respondida pelo Senhor. Mas para isso, como eu falei, é necessário uma oração una, uma oração em concordância, uma oração juntos. E aí sim, nós vemos essa oração respondida. A palavra de Deus diz, Mateus 18, 19, se 2 concordarem, mas eu creio que é muito mais do que 2 que querem ver esse mover. É muito mais do que 2 que querem viver e experimentar esse avivamento. É muito mais do que 2. Mas que nós, juntos, como igreja, possamos ter a mesma direção, o mesmo propósito e a mesma visão, para que a gente possa experimentar disso aí. Amém? Glória a Deus. Vamos orar?